Certamente, assim como eu, você já teve o desejo da mudança e é natural do ser humano. Eu vivi os últimos 5 anos pensando nisso. Da onde sai, da onde surge a vontade de aplicar esse desejo em ações práticas que de alguma forma vão te levar para essa mudança. E nos últimos meses eu li esse livro aqui, Hábitos Atômicos, e ele certamente foi responsável por fazer com que muitas coisas se esclarecessem na forma como pensamos. Claro que, além disso, eu conversei com alguns amigos e alguns profissionais, tanto da área do pensamento quanto da área da saúde, que me fizeram perceber algumas coisas e, de alguma forma, eu vou tentar compartilhar isso com vocês. Antes de qualquer coisa, 5 anos depois, estou aqui de volta para contar um pouco de como foi esse processo, mas isso vai ficar para um outro vídeo. No vídeo de hoje eu quero ser específico, reto e direto, para falar contigo que está buscando aí uma possibilidade, uma luz ou algo assim para tirar esse desejo do papel, de fato aplicar uma ação e chegar na mudança que você tanto busca. Então, primeiro aqui, a gente precisa entender quando nasceu esse desejo da mudança, ou qual que é esse desejo, ou por que que ele nasceu. E aqui a gente vai ter vários motivos e várias possibilidades. E a gente precisa entender o porquê você quer mudar e o que você quer mudar. Minha sugestão aqui é que você coloque no papel, pode ser um bloco assim como esse que eu tenho aqui, tá? Ele vai te ajudar bastante a ter clareza na hora de ver se esse motivo de fato ele é o causador dessa sua vontade da mudança. E claro, você tem que ver se esse seu motivo ele tem um atrativo suficiente para te fazer mudar determinado comportamento, determinado hábito, determinada forma de pensar que vai te levar para essa mudança. O livro em si, ele vai ser um excelente guia na criação desse processo. E por isso no vídeo eu não vou me estender tanto para falar sobre isso, porque eu acredito que o James Clear aqui foi incisivo em cada colocação. Eu quero falar especificamente, na minha opinião, aonde e quando nasce a vontade de pegar esse desejo e de fato aplicar as ações para conseguir realizar eles. Eu vou usar o meu exemplo prático, que eu creio que talvez sirva como um exemplo. Fazem pelo menos uns 3 anos que eu tenho pensado em voltar com esses vídeos aqui para o canal, e essa vontade ela é muito forte, né? Porém, eu hesitei, eu não fiz, eu botei mil desculpas e até que enfim, depois de 5 anos, estou aqui gravando novamente. Durante esse processo, eu sempre tive o desejo de gravar vídeos. É algo que eu adoro e particularmente me deixa muito feliz. Mas por que eu não fazia? Da onde precisava vir a vontade para pegar a câmera, botar o microfone, parar aqui e gravar o vídeo? E é isso, né, que eu quero tentar te explicar como foi o meu processo para gerar essa vontade e estar aqui hoje. Tudo começou quando eu percebi que aqueles sonhos ou aqueles objetivos que de alguma forma engrandecem a vida das outras pessoas, eles são mais propensos a ser realizados por nós do que coisas que às vezes só nos beneficiam. Isso porque a gente acaba vendo no outro um motivo de responsabilidade e não quer, digamos assim, se descomprometer com o outro. A gente não se importa de não corresponder com as nossas expectativas, mas a gente fica muito chateado em não corresponder com as expectativas dos outros. Então, objetivos, sonhos, metas que tenham a ver de alguma forma com algum pensamento de um terceiro, ele vai de alguma forma te incentivar a mudar, porque você cria o compromisso com aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu disse para determinado amigo que eu vou começar a gravar vídeos, além de me comprometer, eu acabo comprometendo ele nesse projeto, porque o que ele vai pensar de mim se eu não gravar o conteúdo? Né? Então a gente acaba colocando em xeque muito essa questão. A partir do momento que eu coloco um terceiro indivíduo, né, seja familiar, amigo, enfim, eu acabo criando um comprometimento com aquela pessoa, além de só criar um comprometimento comigo. Então isso é algo bem interessante para você que está buscando uma forma de mudar. Veja se a sua realização ela pode ser atribuída ou pode de alguma forma
comprometer uma outra pessoa. Acho que isso seria algo de grande valia aí para sua percepção. Se pode comprometer ou se de alguma forma você pode se comprometer com outra pessoa de fazer o que você precisa ser feito, vai te ajudar bastante. Dito isso, eu me comprometi com outras pessoas, né, com a minha terapeuta e tudo mais, que eu iria voltar a fazer os vídeos e aqui estou. Ok, foi um dos pontos. O segundo ponto, que para mim particularmente funcionou muito bem, é a partir do momento que, como eu já comentei, comprometi outras pessoas, mas ao mesmo tempo o que eu estou gerando aqui pode te ajudar e te ajuda a chegar em outro ponto, seja de pensamento ou seja de ação. Então, muitas vezes esse objetivo ele precisa sim, para ser visto como um compromisso, beneficiar outras pessoas e não só mesmo você. Ele é bem similar ao ponto anterior, mas lá a gente fala mais de comprometimento e aqui a gente fala mais de benefício. Então, dê uma analisada para ver se o que você quer colocar em prática ou busque ações que você colocando em prática irá beneficiar outras pessoas. Saindo um pouco dessa linha de duas ações práticas, a gente vai ter um terceiro ponto que eu debati bastante e tentei buscar respostas em vários lugares. E cheguei a uma conclusão bem específica. A vontade, ela vai nascer em lugares diferentes para cada um de nós. Isso é óbvio, mas ela vai se basear muito em fatores os quais a gente já passou pela vida. Eu vou te explicar um pouquinho melhor. Se você pegar uma pessoa que de alguma forma não tenha passado por muitas dificuldades na vida, ou seja, aquela pessoa que os pais deram muita coisa, ou os avós, ou a sociedade, enfim, né? Essa pessoa ela vai ter uma régua de esforço um pouco mais baixa do que uma outra pessoa que precisou se dedicar a vida inteira para ter aquilo que tem. Então, para essa pessoa, ela vai ter um nível de, digamos assim, um nível de capacidade mental muito superior a quem nunca precisou passar por nenhuma dificuldade. Eu vou te mostrar com um exemplo aqui agora. Vamos supor que o objetivo seja você correr uma maratona de 42 quilômetros. E você vai ter de um lado uma pessoa que nunca fez nada, nunca precisou fazer nenhuma ação, e do outro lado a gente tem alguém que desde os 12, 13, 14 anos está trabalhando para sustentar a casa. Essa pessoa ela tem comparativos que vão fortalecer ela. Basicamente da seguinte forma: poxa, se eu estou desde os meus 13 anos trabalhando 12 horas por dia, não vai ser para correr 42 quilômetros que eu vou passar aperto. Claro que aqui eu estou pegando um exemplo, né, que não faz muito sentido dentro desses argumentos, mas é só para você entender. Do outro lado, eu vou ter a seguinte situação: alguém que nunca precisou trabalhar vai pensar, poxa, eu tô aqui na minha vida, acordo às 10 horas da manhã, tenho o almoço pronto e tudo mais, por que eu vou querer correr 42 quilômetros numa maratona, né? Muitas vezes o meu ponto de partida, ele vai ser muito maior do que o seu e vice-versa. Então, dependendo desse momento em que você se encontra e provavelmente das coisas que você já passou ao longo da sua vida, você pode olhar para um objetivo que para uma pessoa pode ser super simples, porque ela já está acostumada a passar por muita coisa, e que para outra pessoa, ou até mesmo para você, pode ser um pouco mais complicado em função de não ter passado por tantas coisas. E aí a gente volta lá para a situação, né, de pensar, ok, eu olhei para a parte do compromisso, eu olhei para a parte do objetivo, eu olhei para a parte da régua. E como que eu faço agora para pegar esse meu desejo, ver, né, com bons olhos e tornar ele algo palpável? Bom, para isso, eu te recomendo esse livro aqui novamente, Os Hábitos Atômicos. Esse livro aqui ele vai permear por todo esse pensamento e ele vai, de forma prática, te ensinar a transformar coisas do cotidiano em hábitos que vão ter o poder de alguma forma, te levar para essa mudança que você busca. Eu, particularmente, me transformei bastante depois de ter lido. Eu confesso que várias pessoas me recomendaram e foi uma leitura que valeu muito a pena e certamente é um livro que eu quero revisitar ele para relembrar os conceitos.
Então, fica aqui a minha dica de leitura e meu complemento para esse conteúdo que, de alguma forma, eu espero que tenha te ajudado. Parabéns para você que se comprometeu, que ficou até o final desse vídeo, que de alguma forma sentiu que esse assunto era importante para você. Fica aqui o meu convite para você deixar um comentário, se inscrever no canal e, se for da sua vontade também, deixa aqui uma sugestão para um novo conteúdo. Fica aqui, um grande abraço e até breve.